É, aí depois eu vou colocar um link lá no grupo para você responder lá pelo Google Forms, algumas perguntas relacionadas a isso. Aí semana que vem a gente vai fazer uma prova lá pelo Google Forms também, e ela é relacionada a esse conteúdo que a gente vai revisar hoje. Eu queria que vocês, por favor, Então, tirassem as dúvidas que vocês tivessem comigo. Não tem problema, pode me mandar mensagem pelo WhatsApp, pode tirar a dúvida mesmo, não tem problema não, eu estou aqui para isso. Eu sei que está sendo muito difícil estudar desse jeito, então eu estou aqui disponível, disposto para auxiliar vocês nas suas dúvidas. Eu vou colocar aqui, esse slide eu até usei para gravar uma videoaula com vocês. Eu não sei se eu usei ele em aula no Zoom, mas eu vou usar ele de novo aqui só para a gente lembrar. E aí, à medida que eu for falando e for surgindo dúvida, você pode me interromper sem problema nenhum. Eu queria pedir para o Cauã ficar de olho no chat para mim, porque se tiver alguma beleza. pergunta relevante lá, você me interrompe, tá bom, Cauã? Tá. Beleza. Gente, antes de continuar, vocês não estão frequentando festinha clandestina não, né, irmãos? Claro que não. Nossa. Ainda mais que normalmente eu fico pensando, o ser humano é burro demais, quer contaminar. Verdade. Porque agora não é Nem festa perigoso, né? clandestina tem, pessoal. Às vezes tem Nem umas tá por tendo aí. mais, velho. Diga que minha mãe deixar eu sair dali na esquina, eu agradeço. Se minha mãe deixar sair é pra comprar pão. A gente tem que se cuidar, né, gente? Mas eu acho que a gente também precisa dar umas caminhadinhas pra tomar um solzinho, vitamina D e tal. Mas com Aqui em prudência. casa o que mais tem é sol, né? O povo vai ficar doido, tendo que ficar em casa. A gente tem que tomar cuidado com aglomeração sem necessidade. Verdade. Já tô doido já de ficar em casa. Vamos lá, então. Cauã, então, se alguém fizer pergunta no chat aí, você me interrompe. Vamos lá. A gente está estudando, então, a República Velha. Só lembrando, ela chama República Velha porque é o período mais antigo da história na República do Brasil. O conceito de república é esse aqui. É um tipo de governo em que o Estado prioriza o interesse do povo. O país possui esse tipo de governo, a República. No caso aqui, que a gente está estudando no Estado do Brasil, a República Brasileira. Maneira de governar caracterizada pela supremacia do povo, cujos representantes constituem o Estado. Então, na República, nós elegemos os nossos representantes, que são os presidentes, prefeitos, governadores, deputados, senadores, vereadores. E que a gente sabe no Brasil que praticamente em todos os governos eles estão envolvidos em corrupção. Então, dessa forma, eles estão falhando em nos representar. Se é uma Fazer o democracia, quê? né, Maria Eduarda? E se é uma democracia, o povo deve ter seus direitos defendidos por essas pessoas. E, infelizmente, a gente não vê isso, né? Então, é uma república, é uma democracia entre aspas, né? Ela apenas funciona no papel. Ela é muito falha. Aí, além do tempo, né? A gente estudou a República Velha todinha já nesses dias e a gente começou a entrar aqui agora na Era Vargas. Mas o que vai cair na prova é só República Velha. Então, apesar de a gente já ter entrado na Era Vargas, não se preocupe em a Era Vargas cair na prova, porque ela não vai cair República Velha. A não ser que eu esqueça e coloque Era Vargas. A primeira fase do governo da República no Brasil é conhecido como República da Espada, porque os primeiros presidentes brasileiros foram militares, foram Deodoro da Fonseca e depois o Floriano Peixoto, e a espada é o símbolo do Exército Brasileiro. Tá? Isso aqui não vai cair na prova. Aí a Constituição de 1891
ela determinou que o Brasil seria uma república federativa presidencialista. O Brasil seria dividido em 3 poderes: o executivo, que é o poder que o presidente, o prefeito e o governador exercem; o legislativo, que é o poder que os deputados e os vereadores exercem, é onde são votadas as leis; e o judiciário, que é onde os juízes exercem o poder, tá? O Supremo Tribunal Federal, por exemplo, o STF, que a gente está ouvindo falar demais, que nos últimos semanas soltou, por exemplo, o Lula, né? O STF é do Poder Judiciário. Bom, essas coisas aqui que eu falei até agora, é importante você entender o que são elas, mas elas não vão cair na prova, certo? Agora, daqui para lá, é muito importante você entender. Bom, na República Velha, existia um arranjo político conhecido como a política do café com leite, né? Que a gente já trabalhou bastante. Ele era um revezamento no cargo de presidente entre os estados de São Paulo e Minas Gerais. Por isso a gente vê aqui a gangorra, né? De um lado, um cara vestido de preto, e embaixo a sigla SP, representando o estado de São Paulo, e do outro lado, um cara de branco, e embaixo a sigla MG. Ele está representando Minas Gerais. Então, o cara está de preto porque São Paulo era grande produtor de café, e o cara está de branco porque Minas Gerais era grande produtor de leite. Então, esses 2 estados revezavam no cargo de presidente. Ou então, na questão de indicar o presidente, né? O próximo presidente. E a gangorra, ela dá essa ideia de revezamento. Então, em um momento, está um por cima, depois o outro vai para cima. Então, você tem um presidente de São Paulo hoje. Daqui a 4 anos, o próximo presidente que vai entrar será de qual estado? Minas Gerais. Bem, Minas. então, isso, então está acontecendo esse revezamento, certo? Dos grandes produtores de café e os grandes produtores de leite no poder. Aí, esses são os presidentes da Primeira República, né? Da República Velha. O primeiro aqui, o Deodoro da Fonseca. E o último, o Washington Luiz, que é o cara que faz parte lá do processo que culminou com a Revolução de 30, que eu falei na última aula com vocês. Mas como não vai cair na prova, a gente não vai falar sobre isso. Dentro dessa República Velha, da Primeira República, a gente tinha um negócio chamado coronelismo, né? E o voto de cabresto. Então, existiam vários coronéis no Brasil, né? Quem era o coronel? O coronel era um cara que era um grande fazendeiro, né? Um cara muito importante na região onde ele habitava. Esse coronel, ele adquiriu status de poder e ele controlava os eleitores no local onde ele morava. Os eleitores e o local onde ele morava, melhor, o local onde ele morava era conhecido como curral eleitoral. E os eleitores que ali moravam, eles eram submetidos pelo coronel. Ou seja, o coronel daquela região mandava nesse eleitor, né? Lembrando que não eram todas as pessoas que votavam nessa época. Alguém aqui sabe me dizer quem podia votar nessa época? Os ricos. Qual o ciclo, professor? Os comerciantes, os homens. Olha só. Os homens? Os homens, muito bem. Presta atenção, no período monárquico, que foi antes da República, né, que era um assunto que vocês estudaram no ano passado, para votar, você precisava ter dinheiro. O voto era censitário. O voto censitário é quando eu preciso ter dinheiro para declarar uma determinada renda para poder votar. Então só podia votar gente rica. Quando entrou na Então os República... votos não eram tanto assim não, professor? Oi?
Então, por exemplo, vamos pensar. Tipo assim, hoje em dia os votos são milhões, milhões, né? Naquela Isso. época era bem pouco. Pouquíssimo. Muito pouco. A gente vai chegar nessa questão de números. Então, só podia votar gente rica no período do Império. Aí veio aquela primeira Constituição da República, que foi essa que eu coloquei aqui agora há pouco. Olha lá a questão dos eleitores. Eles aboliram esse negócio de voto censitário, tiraram. Aí o voto passou a ser universal. O nome correto para isso é sufrágio universal. Ou seja, sufrágio é eleição. E universal significa que todas as pessoas podem votar. Mas olha que incoerência. Só podia votar os homens maiores de 21 anos. Aí não podia votar as mulheres, os religiosos, representados aqui pelos frades, os mendigos, os analfabetos, ou seja, aqueles que não sabem ler, né? E os soldados do exército. Mas a República é para todo mundo, né? Só que aqui não era para todo mundo, era só para homens maiores de 21 anos. Vou voltar para esse slide aqui. Mas, detalhe, eles tinham que ser alfabetizados. Agora, no Brasil, nessa época, só tinha 15% de pessoas que eram alfabetizadas. Desses 15, 8% eram mulheres. O restante de homens. Então, você tem que tirar desses homens, né, do restante, é 7%, né? 8 mais 7 é 15. Você que é bom em história, em matemática, fala aí. Tá certo, professor. Muito bem. Tá certo. Tá certo. Obrigado. Eu sou péssimo em filosofia e... Ah, não, é matemática, né? Tamo junto, professor. Você também é ruim? Sou péssima. Matemática é uma das melhores Números matérias. me confunde. Números me confunde. Então, olha só. Então, 7% só das pessoas votavam no Brasil, né? Que eram os homens alfabetizados. E tinha que ter mais de 21 anos. Então, desses 7%, você tem que tirar os que têm menos de 21 anos ainda. Em resumo, muito pouca pessoa votava. E esses caras ainda eram coagidos pelo coronel a votar no candidato que o coronel indicava, né? E o que o coronel fazia? O coronel fazia um monte de favores para o eleitor. Isso também é conhecido também como troca de favores ou clientelismo também. É como se o eleitor se tornasse um cliente do coronel. E aí, quando chegava na época da eleição, o coronel cobrava esses favores, obrigando o eleitor a votar no candidato que o coronel indicava. E isso também, e essa obrigação configurava o voto de cabresto. É como se o coronel guiasse o eleitor para que o eleitor votasse naquele que o coronel indicava. E aí isso trazendo para esse macro, para essa questão do Brasil todo, funcionava dessa forma. Você tem um eleitor lá embaixo, como a gente vê no slide aqui, ó. E esse eleitor, e a população brasileira nessa época representava 70% de trabalhadores rurais. Aí tem o eleitor lá embaixo, no curral eleitoral do coronel. Então o coronel fazia com que esse eleitor votasse nos candidatos que ele indicava, né? O prefeito, nos governadores e no presidente, né? Também nos deputados. Aí, lá de cima, eram liberadas as verbas para os governadores, os prefeitos. E esses prefeitos, esses governadores, esses deputados, eles praticavam favores para o coronel, né? Então, dessa forma, o voto e a prática do coronelismo sempre colocava as mesmas pessoas no poder, que eram os caras de São Paulo e Minas e os outros governadores que concordavam com São Paulo e Minas sempre comandando o processo eleitoral no Brasil, né? Alguma dúvida sobre essa questão aqui do voto de cabresto, do coronelismo e pá? Dúvida não, mas eu tenho um comentário. Hoje em dia isso chama compra de voto. E acontece ainda, né? Porque o ser humano é burro. Justamente. Tá, Então, professor. Por isso que professor, tem esse presidente. Tem a política do corona- voto mês, né? Que era essa
com a palavra certa, essa troca E a que uma responsabilidade. fala do Minas Gerais, isso aí. Aí tinha isso também, né? Que era o voto cabestro que fazia isso, que fazia com que eles votassem sempre no que os coronéis gostariam que fossem eleitos, né? E Uhum, continuavam mesmo assim os presidentes lá, Minas Gerais e São Paulo. correto. Isso Isso aí mesmo. vai cair na prova? Com certeza. Isso aí é da República Antiga, né? É, da República Velha. Agora, olha só, gente. Eu vou dar um exemplo é, de como o governo trabalhava para esses coronéis e para esses grandes coronéis fazendeiros de São Paulo e Minas, mas também dos outros estados. Bom, lá no início do século XX, teve uma crise do café, da produção de café. Né? Na verdade, nem produção de café, na venda do café. Porque eles produziram muito café e aí faltou gente para comprar. Então, os cafeicultores iriam perder dinheiro. Né? E aí, o que aconteceu? O governo assinou um convênio com eles a fim de comprar o café excedente. Né? Vamos pegar aqui uma pessoa aqui dessa sala. Vou pegar aqui a Letícia Rodrigues. A Letícia Rodrigues é grande produtora de café. Né? Aí, ela produziu muito café e aí ela consegue vender o café que ela tem para aquelas pessoas que já compravam. Mas ela ficou com um café extra. E se ela não vender esse café vai apodrecer, esse café vai perder e ela vai perder dinheiro. O que o governo fez? O governo foi lá e falou: Letícia, a gente vai comprar o seu café então para você não ter prejuízo. Esse negócio se chamou Convênio de Taubaté. Ele foi assinado na cidade de Taubaté, em São Paulo. Por isso que ele recebeu esse nome. Então, o governo ele vai trabalhar para defender os interesses de quem o coloca no poder. Né? Por isso que o povo precisa participar muito do processo eleitoral, mesmo não gostando. E eu, Marcão, eu agora estou detestando política, mas eu preciso falar dela. Mas eu estou muito grilado com política. Tanto é que eu já estou anulando meu voto já tem uns 3 anos. Eu nem deveria fazer isso. Mas a gente precisa colocar representantes lá. Porque se a gente não coloca, os outros colocam. E aí, esses representantes, lógico, vão aprovar coisas em benefício do grupo que os colocou no poder. Então, eu preciso lutar para colocar pessoas que me representem lá. Mas só que a gente está tão desanimado, né, desacreditado de política, que a gente nem quer saber disso mais. O brasileiro está farto disso. Vê nas redes Na sociais. última eleição para presidente, teve o PT e teve o Bolsonaro. Aí tinha que anular mesmo, porque os dois não prestam. Justo. E muita gente votou no Bolsonaro porque estava muito chateado com os outros, né? Beleza. Professor, a República Velha pode ser chamada de quê mesmo? Pode ser chamada além de República Velha, tem outros nomes? Que pode ser Pode ser chamada? chamada também de Primeira República, né? República oligárquica também. Vocês se lembram o que é uma oligarquia? Eu coloquei aquele dia lá no grupo, para vocês responderem aquela última atividade. Alguém se Você, lembra? professor, Oi. Não lembro. regime político em que o poder é o exército. Poder ao exército? Regime político em que o poder é o exército. Não, não é bem isso, não. Olha, a oligarquia é um regime político também, em que o poder é exercido por grupos de grandes famílias, de grandes fazendeiros. Isso é oligarquia. Então, eu posso chamar essa fase de Primeira República, né? Que foi o primeiro momento da República no Brasil. Eu posso chamar também de República Velha, porque é o período mais antigo da República no Brasil. Também posso chamar de República Oligárquica, por causa disso, porque era um período em que os grandes grupos familiares, né, de coronéis, de grandes fazendeiros, comandavam a política no Brasil. Por isso que é a República Oligárquica. Exemplo, aqui em Goiás a gente teve várias famílias de coronéis poderosos. Família dos Caiado, que até hoje está aí no poder. Família dos Bulhões, né? Teve um governador, um líder coronel importante aqui do Goiás, que chama Leopoldo de Bulhões. Se você não sabia, a cidade de Leopoldo de Bulhões tem esse nome por causa dele. Tem uma rua aqui em Anápolis que chama Xavier de Almeida.
esse também foi um poderoso coronel no estado de Goiás, né? Mas também tem gente que chama esse período de República do Café com Leite, por causa justamente desse acordo que tinha aí. Boa tarde, Jasmine. Professor, deixa eu interromper rapidinho. A Maria Eduarda Gomes, do nono A, falou que ela tá no crédito e tá muito ruim. E aí ela tava na aula, ela teve que sair, porque não tava conseguindo direito. Aí ela pediu pra avisar. Tá bom. Depois eu vou colocar. A gente está gravando, depois ela pode assistir no YouTube. Vocês também, depois se quiser assistir de novo, para reforçar para a prova. Gente, então sobre essa parte da política aí, tem alguma pergunta? Eu posso passar para frente? Pode passar pra frente, na minha opinião. Tá bom. Professor, então os coronel que obrigava os caras a votar nos prefeitos que o coronel queria, né? Os coronel mandavam. Isso, eles exerciam essa influência. E tinha um Era sistema... troca de favores, professor? Oi? Sobre isso, era troca de favores, né? Tipo, do coronel sobre essa questão. Não era bem obrigação, era uma troca de favores. Sim, mas depois o eleitor ficava obrigado, porque veja você, o coronel, ele muitas vezes, para fazer com que esse eleitor cumprisse esse papel, ele acabava agindo com jagunços para poder intimidar, né? Além disso, existiam fraudes, eles fraudavam as eleições para que sempre ganhasse os candidatos deles. O voto era aberto, tem esse detalhe também. Porque o Cauã pode falar. Vamos supor que eu sou o coronel. E aí eu obrigo o Cauã a votar no Matheus Borges, que eu estou vendo ali. Aí o outro candidato é Matheus Henrique. Aí o Cauã quer votar no Matheus Henrique, mas ele acaba votando no Matheus Borges, porque o voto é aberto. Na hora lá, ele tem que mostrar que ele votou no Matheus Borges. E se ele tiver votado no Matheus Henrique, eu posso pôr o meu capanga para bater nele, né? No caso, a Isabela Silva. Vai lá, Isabela Silva, bate no Cauã, porque ele votou no Matheus Henrique. Vixe. Isabela Silva, lá do nono B. Essa foi boa. Ai, ai. Eu queria estar na sala com vocês pra gente fazer piada na hora da aula. Lógico, com responsabilidade, né, irmãos? Lógico, com responsabilidade. Tá, vamos passar para adiante. Alguém, por favor, consegue definir para mim, dizer para mim o que é messianismo? Eu acho que eu sei, professor. Então vai lá. É aquilo que a pessoa acredita. É tipo um Deus que a pessoa acredita. É assim que eu acredito. Seguidores de Messias, alguma coisa Messias, Moisés, eu esqueci É totalmente. Mas eu vi no vídeo, Messias era eu Moisés. vi no vídeo também. Eu esqueci, pessoal. É só isso mesmo. Isso, a palavra Messias significa Salvador. No que diz respeito ao que a gente está estudando, o que foi o messianismo? Ninguém? Eu acho que é a procura do que você acredita. Não sei, não tenho certeza. Ok. No que diz respeito ao messianismo, a gente viu dentro do Brasil, isso tudo que vocês falaram está correto. Então, aqui no Brasil, como até hoje ainda existe, você sabe que nos interiores, no sertão, mesmo nas capitais, nas cidades grandes, a gente vê que existe muita miséria, muita pobreza, gente passando muita dificuldade, né? Então, dentro desse fenômeno do messianismo, existiram alguns líderes religiosos que as pessoas acreditavam que ele foi enviado por Deus, que ele tinha contato com Deus, e esse cara prometia que Deus iria mudar a vida deles, né? E por conta disso eles tiveram grandes seguidores. Eu quero colocar aqui um exemplo. A gente vai ver um vídeo aqui, rapidinho para a gente já partir para o final da aula. Deixa eu achar ele aqui. Sobre o maior exemplo de movimento messiânico que teve no Brasil. É um vídeo pequenininho, vai dar tempo. Eu ia colocar outro, mas a gente não vai ter tempo para isso. Então a gente vai ver esse aqui, rapidinho. Ó, meu Zoom já está até falando que
falta só 9 minutos. O verdadeiro Brasil nos aterra. Trocamo-lo de bom grado pela civilização mirrada que nos acotovela na Rua do Ouvidor. O Brasil não conhece o Brasil. Em 1897, a Guerra de Canudos termina de forma trágica para milhares de brasileiros. Esta história é narrada por Euclides da Cunha em Os Sertões, um clássico da nossa literatura. Ainda que influenciado pela ciência evolucionista da época, o que lhe rende algumas contradições, o livro é um extraordinário poema épico. Além de estudar com detalhes a terra e o homem do Nordeste, ele revela um Brasil com profundas desigualdades sociais e econômicas, bem diferente do que imaginavam as nossas elites. No final do século XIX, o Arraial de Canudos se ergue no interior da Bahia. Mais de 20 mil sertanejos se reúnem em torno de Antônio Conselheiro, um beato que pregava seus princípios religiosos em suas andanças pela Caatinga. Conservador, não reconhecia o casamento civil, apenas o religioso. Rebelde, ignorava a cobrança de alguns impostos pelo governo. Profeta, ele previa a volta de Dom Sebastião, um antigo rei português que virou lenda depois de sua morte, e um destino mítico para seus fiéis. Em 1896, há de rebanhos mil correr da praia para o sertão. Então, o sertão virará praia, e a praia virará sertão. A comunidade se desenvolve criando bois e cabras e cultivando algumas lavouras. Não existe propriedade privada. Tudo pertence a todos. Este projeto utópico de sociedade incomoda os republicanos brasileiros, que acabavam de chegar ao poder e viam no fato uma possível conspiração monárquica. Decidem, então, invadir Canudos. A primeira expedição é um fracasso. Os fanáticos religiosos, como eram chamados pela imprensa, botam os soldados para correr, armados apenas com paus, pedras e algumas poucas espingardas ultrapassadas. O mesmo acontece na segunda e na terceira tentativa, quando centenas de soldados perdem as vidas. Desmoralizadas, as tropas federais recebem ajuda econômica do governo e voltam para arrasar Canudos, com mais de 700 toneladas de munição. É o fim do sonho de Conselheiro. Pouco mais de 300 pessoas se entregam, a maioria mulheres e crianças. Mas os jagunços lutam até o final. Canudos não se rendeu. Exemplo único em toda a história, resistiu até o esgotamento completo. Expugnado palmo a palmo, na precisão integral do termo, caiu no dia 5, ao entardecer, quando caíram os seus últimos defensores, que todos morreram. Eram 4 apenas: um velho, 2 homens feitos e uma criança, na frente dos quais rugiam raivosamente 5.000 soldados. Beleza, deu para ouvir aí, galera? Deu. Ô, professor, esse livro ainda existe? Oi? O livro que foi citado? Ele ainda Sim, existe? existe. É um livro clássico, massa, mas ele é de difícil leitura pra caramba. Os Sertões, do Euclides da Cunha. Você acha ele até em audiolivro no YouTube. Às vezes cai muito dele no vestibular. Vocês que já podem pensar nisso para daqui a 4 anos, né? Então já vai se ligando aí. Ó, gente, rapidão para a gente terminar aqui. Então, Canudos foi um exemplo de um movimento messiânico, né? A gente viu lá, o Antônio Conselheiro foi líder, ele pregava
pelo sertão nordestino, e ele rapidamente conseguiu muitos seguidores. Eles fundaram uma comunidade na região da fazenda de Canudos, que eles deram o nome de Belo Monte, e aí a gente viu o que o governo fez com essa comunidade. Lá, ninguém pagava imposto, todo mundo tinha acesso à terra, né? Tudo que era produzido era repartido por igual, e aí isso incomodou os poderosos, né? Eles se reuniram, e depois de 4 expedições eles destruíram Canudos, como a gente viu lá na história. Além disso, teve Contestado, teve a Santa Dica de Lagolândia aqui em Goiás, que foram outros 2 movimentos messiânicos fortíssimos. Galera, ó, vocês precisam também saber o que foi a revolta da vacina e o que foi a revolta da chibata. Que a gente discutiu a revolta da chibata no dia que a gente falou como o negro foi tratado após o fim da escravidão. Ok? Ok. Alguma pergunta? Ok. Ok. Pessoal, manda A um prova vídeo, tá Interessante, sir. o link lá no grupo. Ah, eu vou mandar os links dos vídeos que eu ia usar hoje. Vou mandar também o link para você fazer uma tarefinha lá no Forms. Essa é a hora que todo mundo fala: ah, não, professor. Tô de boa, professor. Tô de boa. Pode mandar. Não, Não, mas Pode mandar? copiar tranquilo, né? Tá bom. Ó, todo mundo pintou o cabelo e passou perfume? Não. Não, eu não. Mano, eu tô em casa, fazer isso pra quê? Você não Então- gosta nem de fazer isso pra festa? Então vocês vacilaram, porque agora todo mundo vai ter que abrir a câmera para tirar foto. Vai lá. Vocês têm 10 segundos para isso. Vai, pessoal. Missão. Ô, beleza, minha queimada. Meu gato Vai. morreu. Falta 5. Deixa minha câmera É cair queimada, no chão. não dá Tá não. bom, quem não conseguir não tem problema não, mas quem conseguir, a Beleza. hora é agora. Eu tô sem celular, professor, não dá. 3, 2, 1 e... Calma aí. Aê, tá Ah, Cauã. Professor, Vou meu peixe tá morrendo Poxa. afogado. Vamos Peraí, de eu novo. vou ter que olhar ele. Professor, Calma aí, meu eu fui peixe tá ensinar morrendo meu peixe a afogado. nadar. 3, A minha 2, vai 1 e... nascendo. Agora, só por causa do senhor Cauã, a gente vai ter que tirar outra. Vai. Ih. 3, Ô, 2, Cauã. 1 Ei, e... Ele joga nas Cauã. minhas E aí, costas. Cauã? Pegou a foto. Muito bem, galera, eu vou mandar esses esquemas tudo lá no grupo. Adeus, Gosto até a de sorrir, próxima. não, Todo mundo professor. falando Eu tchau sou ao mesmo sério. tempo. Tchau! Tchau! Tchau. Professor, é nóis. Tchau.